Agora vamos olhar aqui esses exemplos, esses três exemplos, e fazer alguns comentários sobre eles e ver como que a gente pode ilustrar esses exemplos e explorar um pouquinho mais eles usando o GeoGebra. Então, o exemplo 1 é um exemplo bem simples, né? Diz apenas sejam U e V dois vetores, tal que U tem coordenadas 13 menos 1 e V tem coordenadas 1 e 2, determine alfa, o vetor alfa, que é igual a menos U menos V. Determine o vetor beta, que é igual a menos 2U mais V, e determine o vetor gama, que é igual a 1 meio U mais 2V. Então aqui é muito simples, basta pegar as coordenadas dos vetores, né? Multiplicar por menos 1, cada um deles, aqui pegar o oposto e somar. Então, esse aqui já está resolvido aqui. É apenas fazer contas aqui usando as coordenadas dos vetores, né? Então, lembrando que quando multiplicam um escalar por um vetor, ah, as coordenadas dele ficam multiplicadas por aquele escalar. Ao somar dois vetores, eu somo as coordenadas correspondentes desses vetores. No exemplo 2, são dados aqui quatro pontos, A, B, C, D, né, de coordenadas, o ponto A de coordenadas menos 1 e 0, o ponto B de coordenadas 0 e 1, o ponto C 1 e 2 e o ponto D menos 1 meio e 1 meio. Pede então para ver se eles são colineares. Verifique se os quatro pontos pertencem a uma reta R. Bom, uma maneira de fazer isso usando a ideia de vetores é encontrar um vetor aqui pertencente a, a essa reta, né? Um vetor que dá a direção dessa reta, melhor dizendo, um vetor representado pelo segmento orientado entre dois pontos dessa reta, como por exemplo o ponto A e o ponto B. Como que a gente faz isso? Fazendo B menos A. Né? Então seria 0 menos menos 1, que dá 1, e 1 menos 0, que dá 1 também. Então o vetor 1, 1 é um vetor que dá a direção dessa reta aqui, né? Então, se eu pensar no vetor 1, o ponto 1 aqui no gráfico está aqui onde eu estou mostrando com o mouse. Ó. Então, essa reta que é a diagonal desse quadradinho aqui, dá a direção dessa reta R aqui, né? Então, se os outros vetores, os outros pontos, melhor dizendo, forem definirem vetores que, a partir do ponto A, definirem vetores de mesma direção, então esses pontos são colineares. Então, por exemplo, AC, AB, eles são múltiplos, o vetor AD e AB são múltiplos, então é isso que tem que se verificar. Então é muito simples. Aqui, então, o vetor AB, ele é o vetor 1, 1, né? Agora, se eu fizer o vetor AC, então, 1 menos menos 1 dá 2. E 2 menos 0 dá 2 também. Então, como ele tem coordenadas 2, 2 e o vetor AB tem coordenada 1, 1, eles são múltiplos. E o parâmetro de multiplicidade aqui, né, a constante lambda é 2. Então basta fazer isso, basta ver se os vetores, partindo aqui de uma mesma origem, né, são representados por segmentos orientados que são múltiplos, né, que representam vetores múltiplos. Ok? Bom, como a gente poderia, por exemplo, ilustrar isso usando o GeoGebra? Existem, claro, muitas formas de fazer isso, né? Vamos pensar aqui, uma maneira que eu imaginei aqui é, por exemplo, colocar o ponto A aqui, que o ponto A tem coordenadas 1 e menos 1 e 0, tá? Então eu coloquei ele ali, né? Então a gente pode, por exemplo, colocar um controle deslizante. Um controle deslizante aqui, vamos chamar de, seria o lambda, né? Vamos chamar de K, uma constante K. Né? Aqui ele vai de menos 5 a 5, mas é claro que eu posso colocar outros valores aqui, o incremento de 0,1, ok? E agora vamos pegar um ponto B qualquer aqui e vamos chamar esse ponto B de, como o ponto A é menos 1 e 0, aqui eu vou ter que corrigir, vamos botar aqui assim, menos B, né, que é o menos 1 vezes B. Opa,
Na verdade, eu preciso do vetorzinho aqui, que seria o 1 e 1, né? Só um momento. Então aqui, eu corrigi aqui o ponto 1, o ponto A tem coordenadas menos 1 e 0, o ponto B tem coordenadas 0 e 1. Vamos colocar um ponto C agora em função de K, que tem as coordenadas múltipla das coordenadas do vetor AB, que são 1 e 1. Então vamos botar 1 vezes K, que é K, vírgula K. Então um pouco sem graça pela característica aqui do vetor AB, né? Na verdade ele deve começar em menos 1, né? Então vamos fazer aqui, o ponto C seria a coordenada, peraí, vamos lá, a coordenada menos 1, mais a coordenada C, e aqui é 1 mais 1 mais. Não, 0, né? Que é a coordenada A. 0 mais K. Agora sim. Ok. O ponto C está... vamos ver aqui. Meio perdido. Só um pouquinho. Ok, o ponto C está coincidindo com o B porque K é igual a 1 e o ponto C é 0, 1. Agora, se eu mexer o controle deslizante aqui, ó, o ponto C, então, vai percorrer a reta e, à medida que eu vou modificando o K, que representa a constante que multiplica, né, o vetor AB, ele vai, então, percorrendo sobre essa reta aqui, AB. Então, se eu quiser melhorar a ilustração ainda, eu posso definir uma reta aqui passando por esses dois pontos para observar aqui que o ponto B, opa, meio novato aqui no GeoGebra, o ponto C ele está percorrendo a reta, ok? Vamos para o próximo. Então o próximo exemplo aqui está dizendo assim, sejam A, B, né, de coordenadas A1 e A2 e B de coordenadas B1 e B2, pontos distintos arbitrários do plano. Usando vetores, determine o ponto médio. E aí aqui é o seguinte, novamente, deduzindo a expressão do ponto médio, a fórmula do ponto médio, só que dessa vez usando vetores. Então, um desenho aqui ilustrando, né? Se o ponto A está aqui, o ponto B está aqui, o ponto médio, então ele é o ponto médio do segmento, de tal maneira que o segmento AB representa o mesmo vetor que o segmento BMB. Então, quer dizer, melhor dizendo, o segmento AM representa o mesmo vetor que o segmento MB, que é a metade do segmento AB. Então, AM igual a MB, né? Que AM igual a MB igual a 1 meio de AB. Né? Já que AM é igual a MB, então 2AM é igual a AB, AM igual a 1 meio de AB. Então, usando coordenadas para representar o vetor AB, a gente chega exatamente na fórmula do ponto médio. Agora, como usar o GeoGebra para ilustrar esse exemplo aqui? Que algebricamente nós já verificamos aqui, é bastante simples, está aqui resolvido aqui no livro, né? Então, uma forma de fazer isso, por exemplo, uma forma bacana, é colocar, por exemplo, as coordenadas de A e de B com controles deslizantes, né? Vou fazer isso e vou pausar um pouquinho para não levar muito tempo, né? Então já fiz aqui o A1, A2 e o B1. Vou fazer o B2 aqui para mostrar, né? Slider ou controle deslizante. Então vamos colocar aqui o B2. Então tenho 4 controles deslizantes aqui que estão representando as coordenadas dos pontos. Vou colocar um ponto A qualquer aqui e vamos editar as coordenadas dele para ficar em função desses controles deslizantes. Então vou chamar de A1 e a segunda coordenada de A2. Né? Então tá ali. Ele está no ponto 1, 1. Vamos achar um ponto B. Eu vou mudar ele de posição aqui para ver se está funcionando. Opa, agora eu tenho que ir aqui para a ferramenta de seleção, né? Está funcionando aqui. Viu? A coordenada A desliza ele no eixo X, né? A coordenada A2 desliza ele no eixo Y, como a gente já sabe, né? Então vamos colocar mais um ponto aqui.
e vamos chamar esse ponto B de B1 e B2. Então, B1, B2. Né? Então, com a ferramenta de seleção aqui eu consigo modificar aqui o vetor, o ponto B. Então, para ilustrar bem aqui, vamos então ligar um segmento de reta. Eu descobri recentemente que tem essa ferramenta aqui, vetor. Ó, eu posso usar vetores, mas antes vamos colocar um ponto médio aqui entre esses dois pontos. Olha ali, o ponto C é o ponto médio. E agora, para ficar um desenho assim bem próximo do que o livro nos mostra ali, né? Vamos fazer aqui assim, ó. Então tem uma representação bem bacana aqui, ó, os vetores U, que é o vetor 0A, né? Que as coordenadas, como o vetor OA, ele é o representante natural aqui do vetor U, né? Então ele tem as mesmas coordenadas do ponto A, que é o ponto da extremidade, né? Como a gente já viu na teoria. Agora, fica legal eu... Opa, deixa eu pegar o controle aqui da seleção, ó. Eu modificar, por exemplo, o ponto A e o ponto B e consigo perceber que sempre as coordenadas do ponto C são a média das coordenadas de A e de B. Então, 4.4 mais 0,7, que seria então 5,1, a metade de 5,1 é 2,55. Então aqui isso ilustra de forma iterativa aqui, interessante, o exemplo aqui que algebricamente nós demonstramos a fórmula do ponto médio. Então aqui está uma comprovação, vamos dizer assim, uma representação ilustrativa aqui, experimental, para entender o que a gente fez aqui nesse exemplo 3. Ok? Até mais.